Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda capa de Bíblia, que é super fácil de fazer, bem prática e é rapidinho. Quer aprender? Então vem comigo. Bom, a medida vai depender da sua Bíblia, né? Eu medi pela minha e deu 19,5 por 30 centímetros. E eu deixei 1 centímetro de margem. Mas eu indico deixar 2 centímetros para não ficar muito apertada a capinha. E as alças vão ter 32 por 11. Então eu cortei a medida da Bíblia no forro. Aqui eu já cortei as duas alças. Eu cortei também as laterais que vão prender a capa, né? E ela vai ser dobrada, então ela tem 19 por 21,5. E a parte aberta fica para o lado de fora, né? A parte dobradinha vai ficar para o lado de dentro. Eu cortei também no tecido que vai ser a capa principal e na manta R1. Agora eu vou sobrepor na posição que nós vamos costurar, né? Vão ficar as abas assim. E a alça vai ficar dobradinha pelo lado de dentro das abas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas é pelo lado de dentro, tá? Vai ficar nessa posição aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos costurar vão ser as alças. E para fazer a alça, primeiro eu dobro ao meio para marcar. E aí depois eu vou dobrar as duas pontas também para o meio. Elas vão encontrar ali no centro. E aí depois eu vou juntar uma parte na outra e alfinetar. E agora eu vou passar duas costuras na bordinha. E eu vou deixar só meio centímetro de distância da borda. E vão ficar assim as alças. Agora eu vou posicionar o tecido principal na manta. Vou colocar as abas. Lembrando que a parte aberta fica para o lado de fora, a parte dobrada fica para o meio. E agora eu vou posicionar no lado de dentro as alças. Eu vou medir 4 centímetros na ponta. E aí posiciono ela. Vou alfinetar para não soltar. E vou prender também a outra em 4 centímetros da bordinha. Assim a alça vai ficar do mesmo tamanho dos dois lados. Agora sim, eu posiciono as abas em cima da alça e vou alfinetar para ela não sair do lugar na hora que eu for costurar.
Agora eu vou marcar o meio e vou colocar uma fitinha de cetim, que vai servir de marca-página. Essa parte de baixo vai ficar aberta, eu não vou costurar, que vai ser por onde a gente vai desvirar depois. A fita eu dou um cortezinho ali, né? E vou queimar as pontinhas, para não desfiar. Daí eu coloco a pontinha dela pro lado de dentro e prendo com o alfinetinho. Agora eu vou pegar o tecido do forro e vou colocar ele do lado direito com o lado direito da capa. Vou alfinetar também para poder costurar. Lembrando que eu vou deixar a parte de baixo aberta para poder desvirar depois. Bom, agora que eu já prendi todas as partes com alfinete, eu vou costurar em toda a volta. E eu vou começar pelaquela parte de baixo, que eu vou deixar aberta. Então eu começo por um lado, dou o retrocesso e costuro em toda a volta até chegar no meio, novamente, de onde eu vou deixar sem costurar. Bom, e ficou assim a costura. Agora eu vou cortar as pontinhas e depois vou refilar essa sobra para poder fazer o acabamento com o ponto zigue-zague. Quando chegar nessa parte do meio que eu vou deixar aberta, eu não vou refilar. Eu vou deixar ela grande mesmo. Eu vou cortar em volta e deixar ela grande para poder facilitar na hora de dobrar e fechar essa costura. Então vai ficar assim, essa partezinha grande. Eu vou cortar só o pedacinho da manta que vai ficar sobrando, né? Bom, e agora eu vou passar o zigue-zague em toda a volta para reforçar a costura e para fazer o acabamento, né? E vai ficar assim. Eu arredondei ele na pontinha, né? Para facilitar na hora de desvirar. Então agora com cuidado vamos desvirar. Tem que puxar devagar para não rasgar a costura.
Agora eu vou dobrar essa parte que ficou aberta, né? Primeiro eu vou cortar o pedacinho da manta que eu falei, que está sobrando. Agora sim, eu dobro a parte do forro e o tecido da frente, dobro os dois pro lado de dentro. Vou alfinetar e vou passar uma costurinha para fechar. E eu vou aproveitar essa costura, porque eu vou fechar e vou passar em toda a volta para rebater a costura de dentro, né? E fazer o acabamento. E depois de passar a costura em toda a volta, ficou pronta a nossa capinha. Agora é só colocar a Bíblia e o marca-página onde você quiser marcar e está pronta a nossa bolsinha capa de Bíblia. Se quiser fazer aquele botãozinho no meio para prender, né? Também fica legal. Mas eu prefiro ela assim, abertinha mesmo. E ficou pronta, pessoal, a nossa capinha de Bíblia. Viram como foi fácil fazer, super rápida, super simples e ela fica uma gracinha, né? É bonitinha para dar de presente, dá para fazer para vender. Vocês viram que ela gasta pouco material. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, deixa o joinha ali para mim. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês querem ver de outros modelos. E convido a todos a se inscreverem no canal. E se inscreve também lá no Instagram, Simone Prudêncio, para acompanhar as novidades por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau. E quem assistiu até o final, comenta aí com a hashtag Bíblia, para eu saber quem assistiu, tá bom? Beijos.